todo mundo só sabe apontar os defeitos uns dos outros, acredito que isso você já sabe. Mas, Deusa, e como que a gente faz para reconhecer o nosso potencial? Como que a gente faz para a gente conseguir sair dessa visão tão turva, tão cinza, em que chove defeitos e falhas, e que possamos, dentro de todo esse caos, enxergar o que nós temos de bom, a nossa luz, a sua luz. Você já parou para pensar sobre isso? Pois é. Deusa, eu tô aqui para trazer uma história minha, mas que vai servir de exemplo para você entender mais e melhor como a gente pode reconhecer as nossas qualidades, os nossos potenciais, os nossos talentos e por aí vai. Para contar essa história, eu vou lá quando eu era criança e que primeiro eu tinha uma brincadeira favorita, que era brincar de escritório, resolvendo o problema dos outros. Era a minha diversão, eu juro pra você. Como uma boa capricorniana, eu trabalhava muito estressada e, porém, satisfeita porque eu conseguia resolver o problema daquele meu cliente, daquela minha cliente. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, a minha mãe, de aniversário, ela me deu uma cozinha de plástico, aqueles bem duro, bem firme. E essa cozinha, ela era em tamanho, no meu tamanho mesmo, assim, então ela era grande. E aí tinha lá a parte da pia, da geladeira, do armário, fogão, micro-ondas. E eu brincava com essa cozinha em pé. Então, para vocês entenderem o tamanho do brinquedo, era grande mesmo. E eu lembro que a minha mãe, nesse aniversário em específico, de 8 anos de idade, ela me levou na ReHap e quando eu cheguei lá, ela virou pra mim e falou assim: escolha o que você quiser, não importa o valor. E eu não quis nada. Pois é. E aí, não contente, ela não aceitou que uma criança não quisesse um brinquedo. Ela foi lá e comprou pra mim essa cozinha contra a minha vontade, ok? Porque desde muito novinha mesmo, desde pitoquinha, eu nunca gostei de boneca, nunca gostei de ursinho, nunca gostei de nada que remetesse a mulher trabalhar dentro de casa. Essas coisinhas de panelinha, ferro de passar, nunca. E aí ela comprou pra mim, né? E eu lembro que na época ela pagou muito caro. E isso já me foi jogado na cara. Você vai ter que brincar, porque eu paguei caro. E aí eu falei, mas não fui eu que pedi. Não importa, é o meu presente pra você e você vai ter que brincar. E aquele negócio ficou um bom tempo encostado aqui em casa, juro. E eu olhava pra ele e falava, gente, eu não quero brincar de casinha, eu não quero brincar de cozinha. Até que me veio uma luz na mente e eu fui lá e fiz daquele brinquedo o meu escritório. Então, a geladeira, o fogão, o armário, tudo era armários de arquivo dos documentos dos meus respectivos clientes em que eu tinha que resolver o problema deles. E essa cozinha tinha um telefoninho, como se fosse um interfone, né? E ele saía, era sem fio. Então, eu usava esse telefone para poder atender os clientes. Olha a criatividade do ser humano, já começa daí. Então, eu tornei aquele negócio que eu não gostava em algo que eu gostava. E minha mãe, na época, ficou muito brava porque eu não brincava de cozinha. Mas isso daí já não me importava mais porque eu encontrei uma utilidade para o brinquedo e não me senti tão mal em minha mãe gastar o dinheiro e eu não usar. E aí foi, né? Fui crescendo, enfim. E conforme eu fui crescendo, a minha autoestima foi diminuindo cada vez mais,
aquela minha sensação de burra, de incapacidade, falta de inteligência, enfim, de não gostar de estudar, tudo isso foi ficando cada vez mais exacerbado, tá? Até que eu entrei em terapia em 2014, devido à morte da minha mãe. E conversa vai, conversa vem, terapia rolando, tá? Isso levou uns 2 anos aí. Eu me toquei que eu sou uma mulher inteligente. Eu me toquei do quão capaz eu sou de entender as coisas ou de aprender coisas novas, enfim, de desenvolver algo, de inventar algo em questão de criatividade, né? Por quê? Conversando com o meu terapeuta da época, fui falando para ele toda a minha história e tal, né? E aí, ele depois, ao longo da terapia, ele ia lá e pegava cada ponto daquela história que eu contei. Até que eu falei para ele que o meu primeiro emprego, de fato, foi aos 18 anos, como vendedora de lojas de roupa feminina. Desculpa, vendedora de roupas feminina. E eu odiava falar com as pessoas nessa época. Eu odiava, eu morria de vergonha, eu era extremamente tímida. Eu não chegava nas pessoas, me dirá vender algo. E mesmo assim eu fui lá e entreguei currículo e aceitaram, gostaram de mim e eu topei a ideia e me joguei em uma coisa que eu tinha pavor. E eu não tinha me ligado que esse movimento foi um movimento de me desafiar. E ali eu já comecei a minha desconstrução daquela menina extremamente fechada, extremamente tímida, enfim. Foi passando o tempo e aí eu comecei a trabalhar de recepcionista em alguns lugares. Só que eram aqueles empregos que não duravam muito e tal, e aquilo estava me deixando muito infeliz. Até que eu fiz um vestibular, né, numa faculdade que é especialista na área de direito, e ela ia abrir a primeira turma de ciências contábeis. E para essa primeira turma, eles estavam oferecendo bolsa de 100% para os 50 primeiros colocados. A prova desse vestibular foi no dia do meu aniversário, também não me esqueço. E nesse ano eu tinha acabado de voltar para casa da minha mãe contra a vontade dela. Eu estava em um relacionamento, fui morar com essa pessoa, durou 1 ano e eu voltei contra a vontade dela. Voltei sem trabalho, sem estudo, sem nada, do zero. E aí eu catei, me inscrevi, só que quando eu me inscrevi eu falei, balela, né? Não vai dar certo. Beleza. Fui lá fazer a prova, bem tranquila, porque até pensei, o que eu estou fazendo aqui que eu nem estudei? Pasmem. Consegui entrar, consegui a bolsa de 100%, em 20º lugar, eram 50. Entrei em 20º. Para mim, que não estudei nada, que nunca me dediquei na escola e coisa do tipo, foi maravilhoso. Eu fiquei chocada na realidade. Só que na época, eu não peguei isso para mim como, olha, eu consegui, como eu fui inteligente. Passou batida. Fui perceber isso também na terapia, tá? E um outro episódio é que depois que eu entrei nessa faculdade de ciências contábeis, logo em seguida eu comecei a mandar currículos em escritórios, porque eu queria sair dessa coisa de recepção. E assim que eu consegui a primeira entrevista, eu já consegui entrar na empresa, né? Uma empresa pequena, tal, beleza. Eu entrei na empresa, deu 1 mês e meio que eu estava lá. O dono da empresa, que era tido como muito chato, ele era mesmo, ele era muito estúpido com as funcionárias, né? Todo mundo tinha medo dele e tal. Ele veio até a mim e me ofereceu nada mais, nada menos do que o departamento pessoal desta empresa. E aí eu virei para ele e falei muito honestamente, você tá doido? Eu não tenho experiência, eu não sei nem sequer o que é uma rescisão. Eu não entendo de leis, eu não entendo nada referente a salário, enfim. E ele insistiu, sabendo de tudo isso. E aí eu lembro até hoje que eu escrevi um e-mail muito formal para ele, deixando muito claro a minha falta de conhecimento na área, a minha falta de habilidade,
e que qualquer erro eu ia reportar a ele diretamente, o erro junto com a solução. E é isso, para ele estar ciente do que ele estava fazendo, pois ele aceitou e assim foi. Do nada, em menos de 1 mês e meio, um departamento pessoal caiu na minha mão, o RH. E eu realmente não sabia nada, gente, eu juro para vocês. E a Márcia foi ali, ó, dia a dia, lutando. Era Google, era livro, era contabilidade. Cara, eu ia trabalhando e estudando, o tempo inteiro. Dentro desse tempo que eu fiquei lá, foi onde eu consegui aprender RH e departamento pessoal sozinha, na labuta mesmo, jogando lá no Google, fazendo pesquisas, sabe? Enfim, foi muito suado, mas eu aprendi. E depois disso, essa experiência me abriu outras portas dentro do RH. Que é, por exemplo, uma área muito difícil das pessoas que são formadas, um tecnólogo em RH, entrar quando não tem experiência. E eu tive esse desafio na minha vida, eu peguei para mim numa loucura como desafio e eu consegui. Tudo que eu aprendi de recursos humanos e departamento pessoal foi sozinha, estudando, autodidata, enchendo às vezes o saco da contabilidade, mas enfim. Mas foi ali, na raça, né, digamos. E eu não tinha me tocado disso. Eu só achei que foi uma grande loucura. Enfim, na terapia que eu fui ter a consciência que todos esses movimentos é que mostra para mim o tamanho da minha competência de encarar desafios, de desenvolver as coisas do zero, mesmo sem conhecimento teórico e técnico, a minha capacidade de criatividade, o enfrentamento do medo, da insegurança, a minha inteligência de aprender as coisas de forma autodidata, lendo, pesquisando ali, sem nenhum professor passando para mim tudo de forma mastigada, vamos colocar assim. Só que quando nós estamos no nosso dia a dia, inundados, mergulhadas naquele caos que a gente está vivendo, mergulhada no nosso conflito interior, mergulhada na nossa baixa autoestima, mergulhada na nossa sensação de incapacidade, a gente não enxerga isso. Eu estou aqui, Deusa, para falar para você, primeiro, o tamanho da importância de um processo terapêutico. Segundo, dá uma revisada na tua vida. Dá uma analisada lá no teu passado e veja com outros olhos o tanto de competência, habilidade e capacidade que você tem, mas que você não reconhece até agora, até hoje. Se liguem!